Vamos aqui a condição primeira e a condição última. Tem gente ali pertinho ali com a luz acesa no banheiro no 101. Eu tô aqui sentada no sofá. Comi uma lasanha aqui num pedaço lá que não gostei muito não, com um pouco de suco. Com um copo de suco, nem tão cheio dessa vez, não mata minha fome não. E tá cedo para comer ainda. Coisa, né? Complicado. Vamos colocar aqui a situação primeira e a situação última. Prioritariamente fui chamada na delegacia. Esse boletim saiu numa velocidade, a indenização da Luíse perante Antônio Penha Bassini e a jogada de todo o grupo, inclusive de total conhecimento de todos eles da delegacia, do fórum, de muitos interessados, que têm a intenção desde manterem o aluguel e tudo aquilo que mantém as outras instituições fantasmazinhas funcionando, né? O tráfico das estéticas, do postinho, das drogas, das farmácias, né? Automaticamente uma ingesta alimentar muito maior, consumo de tudo, né? Que ostenta os outros ficarem de rabo para cima livre, né? Fazendo suas obras, né? Desviando toda forma de dinheiro, ganhando toda a popularidade, né? Que se tornam, né? Se tornam fortes, né? Quem são os viados e as prostitutas da fronteira? Perguntamos aos héteros, né? Como receituam suas rendas que acham que tem que acontecer, trabalhar o menos possível, não pagarem imposto algum, não se cansarem, fuder com todo mundo sem compromisso. Nunca, geralmente não são aliançados a merda alguma. Então vamos dizer que eu me deparei com uma situação de ser chamada dentro da delegacia, né? Nesse dia eu me lembro de 4 momentos: a entrada da delegacia com o Jorge. Não me retrato se eu fui ser ouvida antes do Jorge ou depois do Jorge por um viadinho naquela parte que ficou com o olho arregalado comigo, né? Um desses viadinhos incubado que ficou sentado ali, que fica a cargo de estagiário e escritural, fazer qualquer coisa. Eu não me retrato de ter escrito alguma coisa, porque eu já queria fazer um contra-boletim, saí de lá sem fazer, o viado ficava concordando com as coisas que eu falava, apavorado com muita coisa, com o meu nível de competência, e mesmo assim eles me enrolaram e eu não saí com contra-boletim algum. Eu fiquei sentada perante aquela Raquel, que é uma invasiva, aquela velha tinha que ficar com aquela porra daquela boca fechada, que ela não sabe as coisas, ela induz, né? Ela induz conversa fiada, invasivas perante você ter que chegar, que ela é aquela que gosta de conversar entre que está sentado num banco no outro, e ela tinha que perguntar sobre o que representava aquela folha, e ela trouxe inclusive informações falsas, como o preto falou que eu não seria chamada ali. Eu fiquei bem, né? Eu fiquei bem assustada. Eu pensei que fosse o quê? Que aquilo ali tinha a ver com coisa da família, da mãe. Ela ficou de ver uma coisa, não sabia explicar o que era o que, até que eu fui jogada lá para aquele viado lá, para falar, tipo assim, aí eu já automaticamente já era olhada como a acusada, e ele falando que quem veio aqui foi o Luiz, e ele fez a leitura, ou qualquer coisa assim, e eu explicando um monte de coisa. Não me lembro muito detalhadamente sobre a ordem desses fatores, não me lembro mesmo. Eu só sei que eu fui encaminhada à sala do Jorge, onde ele me colocou sentada na cadeira na frente da mesa que ele ocupa, da cadeira dele. Ele usaria algum recurso de registro, percebido que ele é literalmente incompetente com aquela cara de demente dele. Então, com isso, ele a preocupação dele já era, primeira dica era eu tirar os vídeos.
que aquilo ali poderia virar tudo contra mim, papapá. Eu estava muito apavorada, porque quando ele fez a leitura e eu não sabia de ter sido acusada de empurrar ela, eu falei de que eu teria feito isso, eu falei, como é que é? Ele falou, você está sendo acusada de agressão, não sei o que, não sei o que. Eu falei, você está ficando louco. Eu tenho conversas com ela, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Primeiramente, a preocupação dele era só desfazer daquilo ali e me fazer sentir culpado. Aí eu insisti que eu queria que ele registrasse os vídeos que eu tinha, os vídeos foram seccionados em 2 partes. Eu explicava muito detalhe, falei para ele fazer investigação de campo, para ele entrar dentro da academia, olhar a distância do aparelho, olhar de fato as coisas, né? Coisas que ele não iria fazer de forma alguma, ou as conveniências de que, né? Ele virou e falou qual que é o seu telefone. Então ele usou um telefone que era dele, alegando que era telefone da delegacia, para poder, né? Eu não me lembro mais, eu fiquei o tempo todo tentando me explicar, muito nervosa, muito apavorada. Falei, cara, muito apavorada, o que é isso? Eu quero que alguém me explique o que está acontecendo. Eu quero saber sobre um boletim de ocorrência que já tentaram contra mim. Eu tenho um problema familiar que eu não, entendeu? Que eu tive que revidar para não morrer e eu não sou culpada de nada. Não me retrato ainda de ter falado muito sobre isso, não. Mas, cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu juro por Deus e tal. Aí, teoria de achar que se você se tornar explicativa, você é culpada. Vai tomar no cu, entendeu? Então, eu simplesmente coloquei toda a situação a ponto de eu convencer a ele. Usou um celular dele que implicou que tinha uma foto minha com um body limão que fazia um V na direção do umbigo, como se fosse um maiô de praia, que mostrava que eu tinha prótese, simplesmente da cintura para cima e com a minha de óculos escuros, que eu viria saber que ele encarou aquilo ali como se eu fosse uma prostituta negociável, né? Então, numa praia, e até se eu fosse, a gente tem muito problema, né? Então eu fiquei muito apavorada, muito perplexa, porque eu estava no meio de todos eles, tendo que voltar para trabalhar totalmente exposta. Então eles estavam multinegociando as minhas condições, as minhas necessidades, as minhas explicações, me impulsionando a explicação. Aquelas empregadas, a Andréia, transferindo isso para as pessoas. A Isadora já tinha pego o telefone da puta que estava na casa da Andréia. A Franciele, que levava para a Luísa, que estava malhando com a Luísa, com Petras, com o Tony, com a Andréia. Eu estava sendo ameaçada por todos eles, sem defesa alguma, sem prazer algum. Eu não me retrato em que momento eu já tinha passado. Eu não só fiquei praticamente todo o tempo sozinha, já estava com processo inflamatório, gorda, não só fiquei sozinha, não tive prazer algum, tinha vivido uma situação, sei lá, já tinha passado um mês, não sei, que eu não esperava me sentir. Eu não procuro envolver com gente casada, eu não procuro nada disso, e eu sei que eu sou a linhagem sagrada, e ainda tem mais, abaixo da minha fé não existe aliança alguma, como são todos infiéis, e eu ainda vivo estados transcendentais como biológicos, literalmente biologizados, com temperaturas absurdamente estáveis, do qual eu sei suportar, celibato, jejum, coisas que ninguém é capaz de fazer. Haja visto como eu alarmei, não sei se haja visto, tá certo, né? Como eu alavanquei meus limiares de força e trabalhar em zonas de reserva, com todas as quedas e ressuscitações perante o que de fato se fez. Como eu consegui reerguer várias vezes até cansar, e mesmo estou aqui, e que acima de qualquer coisa, eu teria que carregar comigo o fator perpetuativo, que eu teria que ainda estar cega a isso, tipo,
Ah, eu não tenho como comer se eu quisesse usar o recurso. Eu preciso engravidar ou eu tenho necessidade sexual que implica no campo revelatório de engravidar e Deus abrir as portas, eu também poderia. Coisa que eu venho rejeitando durante todo o tempo e praticamente me despedi e anulei de tudo isso aí. Coloquei o fator da cruz e do combo sobre presencial perante o que é a gravidade de filhos sem sustentabilidade global, sobre toda a criminalidade, que entendeu o peso da verdade, da cruz, da responsabilidade da cruz entre os crimes de guerra já estados e toda a questão tal, que a minha missão trazia, né, não só agudos e crônicos, mas uma condição que eu deveria estava fazendo suportar, e mesmo já em estados emergenciais de saturação e de ridicularização, todo mundo me ridicularizando. Falei que nunca mais na vida queria ver um homem forte, nunca tive preferência para isso mesmo. E ainda botei na minha cabeça que agora eu não queria saber de ninguém. E que se eu ainda encontrasse alguém, eu queria que a pessoa se focasse em justiça, que a pessoa fosse uma pessoa boa e que se eu encontrasse alguém de fato, num dado momento eu precisava de um colo, eu precisava de um socorro, eu precisava de alguém que entendesse um pouco da minha justiça, qualquer situação. E eu não sofro de teorema de... Como é que é? Tá carente. Essa conversa fiada pra cima de mim, não. Eu compreendo os meus direitos e decido atitudes, mas mesmo condições aparentemente cegas acontecem, porque o que virou à beira do caminho, né? O que são condições exclusoras como migratórias descabidas colocadas para que a pessoa não tenha estabilidade perante como eu fui educada, como eu me levei para um campo acadêmico, como eu também me respondi perante as modernizações, a mudança corporal, um corpo, né, perante estímulos que eles geralmente apontam a se tornarem mais sexualizados, né? O que é o hormônio, o que é a reposição hormonal, sabendo que eu nunca usei minha força como assim essa vagabunda da área, desqualificada como eles dessa merda dessa área de direito, como que eles tiveram coragem de me apontar, já que fisiculturista, ou então aponta fisiculturista. Eu nunca fui fisiculturista, eu participei de um campeonato fitness, e por que motivo? Já que tem um corpo avantajado, já que é isso, que é o clichê, né? Nem a grávida fez isso. Como assim, minha filha? Você trabalha mesmo? Você entende mesmo de criminalidade ou você é a criminosa, né? Sua vagabunda que utiliza esses teoremas para poder, né, fazer burocracia descabida em delegacia, que é o apontamento que eu falei perante a atitude. Não tinha mais aonde me destratar a Maria da Glória Pessotti, a porra da delegada escrota, né? Que agora ela não tirou não, né? Do que eu xinguei ela ali, porque ela tinha bloqueado. Ela achou que eu tava com medo dela. Eu tô mostrando pro mundo aqui que eu não tenho medo nem dela, nem das armas dela, nem de filha da puta nenhum, e que são quadrilhas do Jair Messias Bolsonaro, que ainda que o mundo precisasse de condições emergenciais tais, ele não tinha estado no cargo de governo adequado para nenhuma emergencialidade inteligente, pensada, que justificasse disciplina. Ele já tinha um apontamento de morte, como escroto ele se faz, utilizando fachada de valentia e de defensão de família, e como esse bando de bicho, inclusive mulheres descabidas depois que colocaram a mão nas armas e envolvidas entre tráficos, né, de transformação, de lésbicas entre homossexuais e por vezes fachadistas. Eles têm o tesão do proibido, o tesão das armas, o tesão... Se é que vocês conhecem mesmo as milícias brasileiras, porque isso daí não é sistema departamental policiativo, nem aqui, nem em lugar nenhum do mapa. Tivessem feito educação física, então, para usar a flexibilização de não serem ninguém e poder ser tudo, né? O que é a religião não acreditada e a cientificidade, né? A quem se justifique cobaiar, comparar, ou mesmo que virou, né, capacidade físico-química,
a quem matematicível, a quem apontar, né, trabalho de fato, que é o que, né, alguns, né, tá lá e cá, como que alguém decifra, né, perante relatividades, né, estreitamentos, alturas, profundidades, macroatomismos, subatomismos, então seja aparentemente como, ou aparentemente não traduzido, como de fato, né, quem precisa empacotar história, né, porque quem é interhistória, né, então quer dizer, a gente teve um somatório de questões, né, que aí deparava, né, deu um tirambaço argumentativo aqui, né, mas que isso trouxe, né, o nível de pavor, colocando aqui, colocando situações que tragam relevância, referência de agudos, né, de tragicidades, emergencialismo, singularidade e um somatório de questões para o que de fato representa inafiançável a cada altura do campeonato, principalmente por saber quem eu sou e achar que pessoas mudam, que pessoas comuns podem ser boas, que são menos piores, menos racistas, qualquer situação. Ali trouxe uma situação absurdamente grave. Eu tive que sair dali e entrar diretamente na Espetos Bar para trabalhar, se eu não me engano. Ou na rua, em casa, não sei, tá a hora ali, né? Não sei se era 13, sei lá. Eu também estava tendo que trabalhar em vários horários. Tudo sendo linchada por todos eles, tendo que dar respostas, eu nem comia. Então se tornou uma situação muito constrangida, porque eu queria constantemente explicar as coisas, eu não dormi com aquilo na cabeça e a coisa crescia fluentemente na minha cabeça de eu querer justificar. E ele virou para mim e falou assim, caso você lembra, eu falei, tem muita coisa, eu preciso, eu não achei que eu ia me deparar com essa acusação aqui do que não aconteceu, então eu estou em estado de choque, ainda bem que eu guardei algumas conversas com ela, então eu tenho interesse em rever as coisas, eu preciso trabalhar, eu preciso, nossa, é muito grave o que está sendo feito comigo, e ele só me observava, entre aquela cara de fazer de sonso, e ele virou para mim e falou assim, ó, eu vou fazer o seguinte, então, esse vai ser o contato que você vai ter. Se você lembrar de mais alguma coisa e tal, a gente vai anexar o processo. Eu falei assim, então eu posso escrever no contato, qualquer coisa que eu venha lembrar. Eu falei, eu tô muito chocada. Então eu iria vasculhar minhas coisas, conversar um monte de coisa e detalhar a questão do camburão, da viatura, da corrupção. Eu entrei pontuando, usando o recurso argumentativo absurdamente sério, absurdamente conciso, que assusta um incompetente desqualificado que não exercia área de direito, ou que era aquilo ali que alegou que estava impedido num dado momento depois, e que alegou qualquer coisa ali, né? Não alegou ali que ali estava sentado no rabo de investigador de polícia, qualquer coisa assim. Então que eu iria ficar absurdamente, que ele falou, você, isso aqui vai gerar processos, não sei o que. Eu fiquei muito desespero, que já tinha a situação da mãe, que todo mundo acabou com a minha vida. Então quer dizer, né? Isso viria a somar uma quantidade de problemas fora do comum e eu não me retrato, mas até então a conversa tomou outras proporções. Não só eu utilizei um recurso intensivo de explicações que ele entendeu que eu havia decifrado e iria muito bem, como também a coisa tomou outra pauta, viria tomar outra pauta. Deus já estava olhando por mim, eu botando um pacote de situações e mesmo eu estava absurdamente sendo destratado, colocado que eu não ia ser mais ninguém, que a outra estava se dando bem, que todo mundo estava se dando bem, o que era a minha vida. Então a André, inclusive, estava colocando essa situação, eu estava muito chateada. E aí isso viria entre trabalhar ou qualquer situação, eu questionar que eu voltaria. Não se colocar as coisas aqui, que eu queria fazer um boletim de ocorrência, que ele falava, melhor você fazer online,
Eu até tentei, não consegui, falei, não, eu quero meu estado presencial, e que eu falava com ele que eu ia fazer um boletim, que eu ia na delegacia e que eu não ia abrir mão disso. Como que eu faria? Ele me enrolou, entre enrolar ou qualquer coisa também, que era essa a intenção. Sei que as coisas tomaram uma outra proporção entre o meu nervoso, entre mesmo eu me vi num estado de carência, de tristeza, de fúria, de ira. E aconteceu dele começar a conversar comigo, eu conversar com ele, e isso implica que eu já tinha avisado que eu ia na delegacia, e ele foi entrando num assunto picante. Até então, ele queria fazer com que eu não fosse na delegacia. E eu nunca, e tipo assim, começou a ser educado, ou começou, né? Começou meio que conversar algumas coisas, eu também comecei a problematizar, e eu também não tinha vivido essas coisas, e totalmente sozinha e totalmente independente para conversar e falar as coisas. Então, entre problematizar a quantidade de coisas que estavam acontecendo contra mim, a própria situação com o Tony Bassini, provavelmente ele viu como um prato cheio e uma presa fácil para ele. E a diferença disso é que simplesmente, e ele questionava um monte de coisa, eu também coloquei algumas coisas aí, quer dizer, eu já tinha explicado tudo que ia explicar, né? Deus entrou no meio e eu fiquei, né? A gente conversou sobre muitas coisas, e mesmo ele começou a perguntar da minha foto, perguntar do meu corpo, perguntar de negócio de marquinha de biquíni, de coisa de calcinha, de papapá. Ele chegou até a falar, né, sobre ser casado ou qualquer coisa assim, ou ter tido filhos, ter filhos ou qualquer coisa assim, um filho atrás do outro, não sei o que, qualquer coisa assim, que ele foi colocando situações, dando em cima de mim e questionando situações, e eu questionando situações, passando muitas coisas na minha cabeça, e que falei assim, meu Deus do céu, e compreendendo que as coisas comigo acontecem de forma típica. Será que ainda estou sendo destinado? Porque ele tinha que estar pensando na mulher dele, não está conversando comigo enquanto eu estou num nervoso dentro da minha casa, porque eu quero é só fazer um boletim de ocorrência, eu tenho que trabalhar, eu estou cansado, eu não estou atrás de ninguém para conseguir apagar provas. Esse é um protocolo deles, né? Depois eu fiquei pensando, achando que, como se eu tivesse que me sentir culpada, se eu desse para um cara eu iria amenizar aquilo ali. Nunca isso seria. Eu daria para quem eu quisesse dar, e praticamente sozinha, sozinha de tudo, destituída de tudo, como também eu não vejo empecilho de viver qualquer coisa em qualquer lugar, porque eu compreendo a minha seriedade e o paradigma e o paradoxo do plantão e do meio do caminho. Só que de forma alguma eu estaria conversando com ele, achando que eu não iria para delegar, não iria fazer o boletim, eu estava justificando ele. Num dado momento ele nem parava de escrever, porque eu falei, eu dependo de pegar um ônibus e aí ele estava totalmente louco comigo, né? Querendo criar uma situação para poder ficar comigo, mas eu queria era fazer o meu boletim, entendeu? Eu podia, é o que podia até assim, meu Deus, se eu arrumasse uma pessoa que ainda tivesse uma outra cabeça, que fosse um justiceiro, que fosse isso, aquilo, e a gente entrou em contextos de muitas coisas, porque ele que questionou, então você é safadinha, então você é não sei o que, e eu bati de frente e conversei que coisas, eu estava totalmente estressada, mas é muito nítido que eu estava dentro da minha casa, justificando o que me sobrou justificar, ele estava trabalhando dentro da delegacia. Ele tinha que ter, inclusive, a postura dele, porque eu fui colocada numa situação muito absurda, e a última coisa que eu ia fazer, eu não tinha que desacatar isso ou desacatar aquilo, né? E ele colocando situações tais, né? Eu batendo com situações tais, colocando entre avanços comportamentais, frustrações de coisas que implicavam em tudo que eu estava passando,
Mas ele estava querendo bancar de gostoso para cima de mim e criar situações tais. E mesmo eu fui assim, eu também fui dando corda na coisa, desde que eu falasse assim, ó, eu preciso parar de conversar com você porque eu quero fazer o boletim. E eu vou aí sim, antes de fechar, porque eu só tenho hoje ou qualquer coisa, né? Era o que já estava na minha cabeça, eu estou problematizando aqui, eu nem tenho mais as escritas, mas implicou que eu conversei com ele, que tinha a voz dele, que ele escrevia as coisas, eu escrevia as coisas, eu já coloquei toda forma de recurso até onde eu vou, né? E mesmo eu estou sempre pensando em todas as coisas ao mesmo tempo, e a coisa que eu queria na minha vida era não ser acusada do que eu não fiz e nem estar dentro dessa cidade, nunca ter envolvido com o marido de ninguém, e que ninguém nunca metesse a cara com nada que é meu. E eu estou totalmente cansado de toda forma de criminalidade, como de toda forma de infidelidade, inclusive nesse comércio comum, de quantidade. O que foi comércio em comum, né? Responde a todos vocês, né? Antes de vocês, quando vocês acabarem de sair da cama de vocês e antes de sair dela. Independente de vocês assistirem qualquer coisa, como é que de fato vocês executam as funções para a criminalidade toda não fechar, né? Sei que criou alguma situação que eu via que também ele pensava que poderia ficar comigo. E eu ainda passou na minha cabeça, gente, será que minha possibilidade, será que no meio disso tudo, ou entre isso tudo, essa proposta de fé, porque eu tive, eu mesmo fui conduzida por situações reais, totalmente consciente, séria, professorante, profissionalizante, o que essa coisa traz uma abertura, saturada, prioradificada, direcionada por Deus, purgatoriamente assim colocada, prioradificada, em velocidades em arrastos tais que implicavam em eu ter que obedecer algumas questões, do qual eu não estava em marido de ninguém em momento algum. A minha postura foi perante o que era aquele José que entrou na minha vida entre o meu JC, que já tinha ido, que não tinha a menor noção de nada disso, não fazia parte daquela história, daquela revelação dentro daquela casa, que implicou minha vida desmanchar, eu ser jogada em vários lugares e eu acatar, suportar um relacionamento que eu queria fazer dar certo, que foi em Aracruz, que não valia merda alguma, porque eu vivia praticamente sozinho o tempo todo. Ainda que ele era apontado italiano, eu não via, chamado de alemão, eu não via. Via como uma pessoa que não era participativa em nada, a não ser para me puxar no chão. Ele era um delinquente, né, de festinha de debutante, ainda que eu não tentasse que fosse assim, que eu não queria que ele fosse reconhecido como Michê, nem nada disso, que ainda trouxe um somatório de questões que estão em aberto e que ele não é nem um pouco diferente de Antônio Penha Bassini, de Jorge, o qual eu quero inclusive que ele seja processado e sobre a minha responsabilidade ele não só é destituído de academia, como a mulherzinha dele lá tirada do banco, e os filhos, eles é quem deveriam de pensar nos filhos dele antes de me ameaçarem como ela ameaçou, independentemente e também estimulada por ele, já tendo que eu aqui falando sobre Henrique Pessotti Del Caro, sabendo que eu já havia de tudo que eles fizeram comigo dentro daquela cidade, tudo que eu já havia passado, tudo que eu suportei e ainda sobrevivi, já ficando bons anos afastado dele, uns 2 anos e meio a 3 anos que já tinha terminado o relacionamento, como que eu superei, levei a minha vida, não mais conversava com ele, o que era a inveja e a sombra do meu trabalho, do meu esforço que foi arrastado, porque eles começaram em cima de desgraça. Ela era uma vagabunda, ele era um incompetente, que sobrou ficar com ela pela existência dela e ela queria bancar de gostosa pra cima de mim, mas que entrou na casa dele, engravidou e ficou rastejando ele, querendo bancar de gostosa, que nunca rastejou atrás dele. Ela ficou em cima de procurar, achando que em todo lugar onde ele tivesse, ele poderia estar atrás de mim, porque ela ficava era ligando pra mim, enquanto nem com ele eu tava, ele ficando com uma Zé Buceta variado, e que também usaria o recurso de estimular
Tipo, eu sou o fio terra dele, ele poder aprontar um monte de coisa, sabendo que não ficaria mais com ele, achando que ele foi o rei da cocada, que não esperava perder o troninho dele lá e que mesmo perdeu, mas que mesmo assim sabia que eu era muito explicativa, que eu era muito séria nas coisas, então ele via como uma forma de ter vantagem, de estimular ela para trair ela, sabendo que ela era uma vadia, que ele mesmo falava, para poder conseguir outros feitos e até a distância fazer com que ela me apurrinhasse, para eles poderem brigar e ele ficar descansadinho para foder na rua, que ele é um meio pau de bosta, ele não é merda alguma, um imbecil, não é melhor de beijo, não é melhor de nada, né? Nem meia sola. Nem o pinto dele atende as mulheres de Aracruz e mesmo assim que não, nem valia para entrar em mim. A repugnância e as condições que mudaram a minha vida perante tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo e o que Deus me fechou para eu poder me despedindo com os olhos, mas o corpo já tinha despedido há muito tempo porque ele queria me contaminar e eu estava ficando doente com a soberba daquele cara com que não deixava de ser algumas ameaças porque ele não era ninguém na minha vida. E ele ainda tinha a chave da minha casa e eu ia só me afundando e ajudava. Ele era, nossa, eu entrei num buraco muito sem fundo. Então, eu passei por situações, inclusive, de me deparar com situações dos quais eu nunca. Eu seria uma pessoa, eu conduzia com uma independência muito grande todos os lugares aonde eu trabalhei, que o nível de competência era tão alto que eu poderia ser mulher de qualquer um, sem ser apontada a prostituta, mesmo que eu andasse até pelada, porque eu era um problema de muita raça de briga, porque eu virava o centro das coisas, porque mesmo eu trabalhava. Então as putas dos que casaram, que juntaram isso, aquilo, muitos tiveram até, né, muita dor de cabeça de ter que dormir com isso, de saber que eu tinha representatividade e quererem danificar isso nas minhas costas, porque são a maioria tudo sustentado em interesseira e veem a academia como uma lavagem de dinheiro muito grande, né? Quero trabalhar na academia, na merda da academia performance, que eu alavanquei muita coisa, depois ter que botar uma que trepava com ele, largava as camisinhas jogadas lá, que engravidou duas ao mesmo tempo, ainda que eu nunca tive nada com ele, né? Mas era um cara que se esfregava em todo mundo e queria partir do pressuposto que ele era o dono da coisa, né? Mania de esfregar, puxar beirinha de calcinha, isso aqui é brincadeira, mas ele sempre gostou que ela entendesse que era o tipo dele brincar com todo mundo, né? E que eles já brigaram muitas vezes e essa situação entre a gestão lá e a impostação de adestramento para cima da gente, sendo que ela não tinha culpa daquilo, e a roubalheira entre todos eles com interesses, né? As meninas entre as meninas, os meninos entre os meninos, ou entre os que achavam ser dono, que tinha, aquilo ali tinha tanto dono que chegava a ter até, né? Entre as gravidades das quadrilhas da recepção, as quadrilhas dos personalizados, as quadrilhas de quem entrava e saía. Nunca vi tanta departamentalização dentro de cada departamentalização, igual foi aquela academia Performance de Aracruz. Então, eu nunca não teria problema em por que ficar com o proprietário, mas nunca foi interesse meu. E mesmo aconteceu, e aqui parecia uma coisa em um dado momento que eu tinha que alcançar algum status perceptivo, que o porquê não, eu estava já conduzindo todas as coisas de forma alguma, pensando nele por ser proprietário, isso, aquilo, foi o maior prejuízo e eu estava vendo como eu estava carregando uma academia que já era para estar fechada, totalmente desqualificada e que mesmo não é para a família mesmo, que só me deparando com uma situação pessoal e me deparando com a situação pessoal de problemas de outros, pessoas que eu nem esperava estar ficando do meu lado, como eu apontei o que era Antônio físico e Antônio jurídico. As coisas, a massa de manobra que nos colocam como puta de rua, mesmo você estando com as pernas fechadas, quando eles são praticantes de swings, corruptos, envolvidos em vários escândalos, está envolvido em ouvir determinadas coisas e o que trouxe situações de personal e situações que eu coloquei entre o que virou a gravidade de dois Antônios, de ouvir, e entre o Tony Bassini que eu tive aquele desprazer de nem um mês, né? O que isso virou na minha vida, como que eu coloquei um parâmetro do que era um status, falso status, homens que são falsos homens, que envolvido em corrupção, em droga, papapá, em separação, que bancou de bonzinho, mas quando se projetam perante você e todos eles, de você se colocar, por que não
quando alguém fala alguma coisa, mas por que uma pessoa representa estar com você ou não, mesmo que o corpo seja bom ou não seja, o que é o corpo bom ou não ser, quando eu coloquei alguns fatores apontando os escândalos de Júnior e Giannini, e o que é você trabalhar no meio, no bando de um grupo, que geralmente eles são apontados, né, na área, não querem se defender como homens ou mulheres pela transformação, por ter algum caráter em função da quantidade de problema, não só da profissão, do que virou reforçar como professor de educação física, ou como que virou essa divisão perante o tráfico, perante os públicos, as seleções das habilidades, ou como eles se projetam, a busca do salário, isso e aquilo, né? Que é, de fato, como eu, não só emancipada, mas nunca abri mão de pagar tudo sozinha, de ser totalmente honesta e transparente com as coisas. Mas até onde você ir nas máximas da inteligência e da modernidade, aquilo só trazendo prejuízo. Porque me gerando o que eu dou um beijo nesse que não valeu nada, ou acontecer sobrar isso ou sobrar aquilo, mas no fundo não valeu nada. Mas isso para mim gera um grau de complexidade, gera um grau de exposição, gera um grau de repetição. O que está causando isso? Então quer dizer, questão de pessoa física e pessoa jurídica, onde um se bancava rei da cocada e era pura fachada, aqui dentro são um bando de fachadistas ainda que tenham ladrões, com arrecadações enormes, queimações de dinheiro enormes, tudo que eu já coloquei, isso também já alavancava, porque eu não havia de forma alguma pensado, inclusive, me deparar com alguma coisa que questionasse, do lado masculino também, um combo religioso, tipo, eu não havia me deparado com situação, né? Essa situação era muito clara para mim, mas era ao mesmo tempo silenciosa, porque eu não via campo revelatório, campo em altura de homem e mulher, do que eu vim problematizar sobre o que no final das contas não querer mais errar, não querer mais ter ninguém apontar tudo isso como um erro que não me trazia satisfação. Aconteceu aleatoriamente, já assim eu coloquei, já anos sozinha, trancafiada dentro daquele quarto, gorda, que eu não iria nem deixar ninguém encostar a mão em mim, muito problema, muita falta de situações que eu não ia de forma alguma arrumar um homem para me sustentar e me submeter às coisas, sendo que eu tinha independência sobre minha condição higiênica, minha condição alimentar, eu já tinha passado por ser atleta, eu nunca ia mais ficar com ninguém. Até aconteceu uma situação absurdamente atípica de conhecer um cara que se apresentou como virgem, árabe e muçulmano, que entre todo o tempo que eu estava estudando e alavancando todas as coisas teriam que trazer responsabilidade perante minha condição pessoal, não podia ser jogada fora, minha condição sexual, minha condição amorosa. Então, quando as coisas tomam eu me deparar com um fator sentimental, como eu me projeto, aonde eu avalio toda a gravidade, então aí eu alavanco as coisas e é exatamente, né, a questão real que tudo me deixa a colocar na condição de uma mulher absurdamente independente, que questiona todos os valores morais das bases ao topo, né, para ir contra toda forma de criminalidade, não só comprovar que todo mundo poderia, como eu pude, o cargo estava vazio de linhagem, né, para inclusive rebater com o que falaram contra o sagrado de Maria, a cruz de Jesus, a ressurreição, o que de fato transcendentaria uma complexidade de valores perante o que é o Deus maior, a deusa. Então as coisas estavam transcendendo de várias maneiras, mas sobre complexidades que me impostavam em muita necessidade, já fora de condições periodizatórias do que eu fizesse entender a responsabilidade, como eu apontava como homem. Quem são os homens para eu, como mulher, e sobrar, né, nem mulher e apontar nem estar mais como homem, quando eu estava destituída de no final do mês imaginar que teria pelo menos um dinheiro, que iria sobrar ou não ia sobrar. Então eu fui destituída de tudo, então eu fiquei totalmente, né, com situações, dores dolorosas e toda sobre essa sistêmica absurdamente complexa, com muitas variáveis, muitas condições a serem percebidas, a serem superadas, geralmente o estado de jejum, induzido de várias maneiras, zonas de reservas induzidas, fora sobre uma responsabilidade de leitura, né? É onde eu tive que, de alguma maneira, também reduzir a condição da atividade, ou sobrou, entender o peso, o que tem que ler tão cumulativamente, sem viver, sem entender o que é fazer filho sem transar, ou entender o valor do prazer,
fora do amor fora do prazer. Então todas as coisas tinham um somatório de questões. Eu estava num intensivo muito absurdo sobre todas as coisas e entrei e entre algumas paradas, né? Muitas leituras focadas na condição da leitura e até em que momento os portais, né, se sobreataliarizavam sobre eu, verbo gerundificar, né, prétero futurizar, os entendimentos de formas muito velozes, mas tudo isso muito sacrifício para mim, muita perspicácia e em alguns momentos eu tenho que saber usar minha ousadia, tempo que não acontece, tempo que não se pode perder. Então, até que ponto eu tive que, né, chacinar a própria religião, o que era a própria religião, o que é isso acontecer na própria religião, como lidar com situações em que momento a oratória, né, a distância, que não necessariamente a proximidade que não necessariamente a distância, como o fator moral de o que virou virtualidade, ou direito a usarem a imagem, entendimento da transferência de imagem entre modernidades e entre tempo de oralidades consideradas mais inteligentes. Eu estou num somatório que implicou, não que eu não ouvisse algumas pessoas que tivessem relacionamentos online, mas ouvia muito pouco, né? Tudo já era tão escancarado quando se quer falar escancarado, que eles mandarem entre eles alguma coisa ou filmar no quarto deles, ou sei lá, isso nunca foi minha prática. Mas, né, e demorei fazer fotos, filmagens, né, e quis optar pela ousadia, beleza, sensualidade, já que existe uma crítica muito grande, né, sobre a feiura, os efeitos colaterais, os homossexuais, os travestis, a jogada de grupos, ou você conseguir tudo aquilo num custo que por mais que você tenha dinheiro, se você obedecer a um protocolo tal, num dado momento você vai engordar, tendo ou não tendo dinheiro caso você queira subir de peso, você tem que entender as fases das coisas. Então, quem são as pessoas perante as fases, como o meu modelo padrão e o meu corpo respondia a todas essas coisas. Então, tinha um somatório de questões correndo durante todo o tempo e, por vezes, tendo que ficar engavetadas, inclusive quando eu estava trabalhando em lugares totalmente saturados, sobre zonas de perigo, do qual essas coisas pareciam não ter presentificação para esse tempo, como mesmo muita coisa mesmo eu me faço cego de não ver, para dizer que depois eu viria coincidir de eu postar minhas fotos, como algumas vezes eu postei, acrescentar algumas ousadas, que são propagandas de tudo quanto é coisa aberta, de bronzeamento, de não sei o quê, e coincidir de eu querer imaginar que um dia eu podia voltar na profissão, como que as pessoas iam ver que iria, né? Vou deixar todo mundo entrar, deixa eu dar um volume de pessoas, que eu iria desbravar cristandade vezes apontamento árabe, muçulmanismo. Então eu tive, né, isso bem depois, já tinha passado todas essas coisas, né? Eu já tinha saído da André, já estava muito tempo passando muita coisa tenebrosa naquela padaria, porque eu tive contato com ele, eu estava na padaria, falando a questão do muçulmano, e eu fiquei muito tempo indo e voltando lá, coisa de mais de ano, ou até, sei lá, que isso se esticou entre que de lá, né, entre o dia que eu fiz a diária lá no porto, tive contato com ele lá no hotel Portal da Lua, como o tempo que se estendeu aqui cada vez mais isolado e colocando muitos contrastes do que virou as frustrações, a tortura, o que a distância de fato me trazia negativismo em função da minha transparência de falar, ser ousada quando eu quisesse, ser ortodoxa quando eu quisesse, a capacidade de trabalhar perante muitos públicos. Então eu me permiti algumas coisas sem medo, mas eu me senti impotente perante muitas coisas de regras de atitude, eu estava estudando e lendo e eu alavanquei um bando de coisas e sobre o que de fato, quem somos em alguma uniformidade basal perante as coisas que eu coloquei, do que era de lá para cá, de cá para lá e todas as coisas ao mesmo tempo, que implicou em que todas essas coisas também já estavam acontecendo, não só acontecendo e em aberto, como acontecem gravidades o tempo todo, não só no mundo cristão como no árabe e em todo o mundo. Então eu não abri mão de achar que alguém mais poderia, ainda que eu, né, o que é você achar que como que você procura alguém do outro lado do mundo porque você não desconsidera
Ou você passa da conversa porque você desconsidera? De forma alguma. Ah, então já que está do outro lado, eu posso fazer o bem quero, foda-se para lá. Eu nunca fui assim em momento algum, para não dizer, nossa, como que alguém vai utilizar um recurso, como que alguém vai se prender? Ou é porque gosta, né? Ou como num dado momento você se sente traída por um contexto, somado um bando de contexto, um contexto transcendental, um contexto religioso, aí você vai cutucando, Deus coloca algumas coisas que se a pessoa vai de má fé comigo, eu não largo nem o osso depois. Porque o capital que eu ofereci pela minha transparência, pelo cargo que a pessoa podia ocupar na altura do campeonato, fosse qualquer homem, porque se um homem é bem fiel a uma mulher, não tem esse negócio de estar pelada, de estar vestida, de passar outra, isso e aquilo, não. Entendeu? E a maioria deles estão, a maioria de homens e mulheres é tenebroso. Estão constantemente alegando que o que tem em casa não tá bom, ou que vivem sozinhos, que querem recomeçar. Eu estou cansada de ouvir tudo isso. E não existe mais você conseguir, né? Então, quer dizer, num dado momento, eu fui de 8 a 80 de todas as coisas entre o sagrado e profano de falar. Aí isso é conversado no mundo muçulmano, mas, bem, se isso é conversado antes, entre oral, preliminar e tudo que está se abrindo um leque de ver, não sei o que é pior? Comecei um somatório, porque na verdade eu coloquei a minha imagem, eu me apresentei como eu era, então eu permiti conhecer, conversar em um bando de coisas, e isso trouxe um bando de frustrações perante as coisas que eu fui vivendo, emprego, desemprego, então querendo colocar quem somos, inclusive à distância, o que é conveniente saber, de fato o que é acrescentar um ao outro, né? O que alguém quer só a parte boa, não funciona. Alguém, para um ter contato com o outro, tem que estar trabalhando, pagando rede social, tem que estar comendo. Quem são os homens daqui como de outro lugar do mundo? Então eu passei ainda mais problematizar todas as coisas, não só com muita calma, como também bem saturada, não medindo nenhuma palavra para filha da puta algum, principalmente se tiver me conhecido, né? E quem somos, né, perante os desconhecidos que ficam embaixo do tapete, querendo criar apócrifos e referencialidades para dizer que num dado momento não tinham essas seriedades a serem resolvidas perante tudo que é falado de Jesus, Maria Madalena, de necessidade de fugir do caramba quatro, e o que mesmo eles acatam fazer vantagem perante apócrifos que não foram acatados, como referencialidades bizarras que também não trouxeram gravidades de apócrifos, né? Exemplos de grupos que não selecionaram, tipo, a colocar na Bíblia esse que engravidou não sei quem porque aquela engravidava, ou coito, sei lá o que. Que a gente escuta na interpretação de alguns. Eu não parei para ler a Bíblia toda, num dado momento Deus falou, isso daqui não é, você vai ler o mundo inteiro, de menos ler a Bíblia toda. Isso daqui não é essa forma que você vai ver. Você vai já se autobibliografa, e é exatamente o correntismo vivo da interoralidade, de qual a responsabilidade que eles fizeram corruptos, eles não fecharam, não resolveram os problemas tais. Você não vai se vender a isso. Eles vão ter que prestar conta a você, ou você vai ver o que é a dificuldade de se deslocar perante tudo isso, com seu radical, e o que são capazes de fazer, até onde você vai se impostar, para entender o custo-benefício das regras reais, do que é o sair de você, o vir de fora, como é que eles se revelaram de fato, o que são homens de fato, o que são mulheres de fato. Então eu mesmo tive uma pauta completamente diferente, porque eu não pude tocar a pessoa, né? E tive que até que ponto você se envolver e mostrar uma independência de valores, né? O que é oralidade, o que virou uma coisa que eu nunca tinha vivido, por mais que eu tinha toda a independência de foto, de corpo, assim, né? Ainda que o que é reunir algumas fotos, na maioria do tempo eu estava só trabalhando. E então teve um referencial do qual eu queria lutar por aquilo, não queria abrir mão aquilo, mas eu não podia. Eu não podia também carregar tudo nas costas uma coisa, ou fingir que alguma coisa não acontece, ou que as coisas não são passíveis de erro, que isso tudo aí não desdignifica a minha imagem, uma pessoa mais nova, e postando de virgem traria um problema muito maior, poderia trazer um problema muito maior do que eu imaginava. Quem são virgens hoje, né? Quem são mais novos hoje, eu já tinha tido uma experiência tenebrosa. E o que é a pessoa instintivamente, eu não ter experiência e ter idade, por mais que seja mais nova que eu, pode ser trágico,
que é o que eu falei, como que você tem um contato direto com uma pessoa, você está ali só para ela, está ali só com ela, está dentro da sua casa, está tendo a condição virtual, no final das coisas a pessoa, é a forma dela de gostar também, está querendo se presenciar, só que tinham algumas incongruências jogadas contra mim, que também mostravam machismo, também mostravam oportunismo, ainda que em dados momentos parecia que a pessoa estava mesmo completamente louca para você, só que o proibido, o liberado e algumas jogadas não estavam me atendendo à minha maturidade, à seriedade do que rolava, que eu impliquei que tudo de todos estavam sendo jogado nas minhas costas, que mesmo o sentido das coisas eu tinha que interpretar isso, e mesmo estava nas minhas costas, e qualquer pessoa que viria comigo, eles teriam que entender a cruz, inclusive, poderia ser, você foi virgem. Você foi virgem, então você está procurando uma mulher que você aponta avançada. Ou que você está vendo. O que levou a malícia da sua cabeça de você, então, sair da sua pureza e olhar assim ou assado? Então, nós temos questões aí. Né? O que é que são pessoas que, num dado momento, viram escravos das próprias regras e se tornam, não necessariamente apontando, mas apontando que se tornam agudos. Indiferentes aos meus crônicos, a minha experiência, não que eu não estivesse entre agudos e crônicos, mas algumas coisas que de lá para cá e de cá para lá, sobre tudo isso daí, o que parece o tempo todo impossível, que eu nunca eu sou uma pessoa que eu já não levo em consideração que para mim algo é impossível, mas também se tornou atemporalmente percebido qualquer possibilidade de qualquer coisa. Mas perante a relevância de todas as coisas que eu já venho mobilizando, eu já tinha que entender a minha gerúndica, expandir, entender que o que são outras línguas, simplesmente outras línguas, né? Mas o que é de fato outras línguas, o que é o fracasso dentro de um país de uma mesma língua, e o que é dificuldade, o que é responsabilidade social, quando desqualificam e excluem o que são as condições individuais para que você seja totalmente destituída e ainda jogada em condição de delinquente, né? O que viram especificidades, que tudo é literalmente caro, tudo é literalmente específico, e quando a pessoa é capaz e independente, conhece as máximas do corpo, ela tem o universo todo nas mãos, e mesmo não é só capim margoso de misturar, como é que a gente fala? Criado na granja com um bicho selvagem qualquer, ou as pessoas podem se deparar com um selvagem nunca esperado na vida, que eu caracterizo como infinitivo etiquetado educadamente como assimétrico ou de fato, né, inédito, né? Mesmo colocado como inédito, né? Muito polido ou mesmo muito mais integral e puro do que se possa, né? O puro, inclusive pejorativizado, né? A quem, né? E ter força, como colocam que é energeticamente Deus e demônio. Mas eu tive que estar substanciando uma coisa porque, né? Já correu muita produção, já mudei o mundo inteiro, a meu ver, já enriqueci muita gente, né? Já justifiquei que muitos entrariam no governo porque o mesmo sentido largo trazia as coisas, e mesmo eles não se apresentaram presencialmente, eu fiquei, né? A entidade morta, que não fui convidada a isso de forma alguma. Então, impostada a mostrar de fato a verdade da Santíssima Trindade, e o que era saber o um de cada todos e toda a questão entidadiante como abduzível, ressurressorível, a condição cósmica, o combo, a truncagem do que virou laica transferente, que entendam o limite ortodoxal que a mim é colocado como blindagem para não ser falseado, não ser roubado, que é o espectro revelatório de que a Bíblia tem poder, mas o que é a Bíblia primeira? A oralidade, a tegumentação que justifica dicotomizar material, teorizador que vire página, que vire no sentido. Alguns reducionismos, alguns não sabem o que virou fundamentalista, né? Cego, fundamentalista descabido, nem prático, nem teórico, que é o que num dado momento, algum estado, o paradoxo do crente, né? O que é o autocrente, o intercrente ou de fato o descrente, que ficam totalmente delinquentes entre precisarem de se tornarem multidepartamentados, um lixo burocrático descabido, entre falação que não é democracia e entre silêncio que não é ditadura.
onde o cu nunca fecha. Então eu tenho um combo de considerações e eu quis em todo momento não depositar minhas fraquezas e dificuldades numa pessoa à distância, como eu não abri mão de facilitar, ainda que eu muito tentei, muito insisti, mas somou muitas coisas quando num dado momento a pessoa tem que avançar. Eu coloquei todas as questões como educadora, como mulher. Uma mulher é sempre também um pouco mãe de seu marido, né? Como o marido tem que saber ser pai de uma mulher em qualquer relação, ou amante, a quem aponte que ser amante, né? É melhor do que a mulher ou qualquer coisa assim. Por que motivo vão ser pessoas que se casam não são amantes, e porque amantes não têm a responsabilidade perceptiva do que é o estado consagratório, a responsabilidade, né? Querem proibidos porque é mais leve, mas é no proibido que querem fazer aquilo que não é acatado em algumas relações, que geralmente são feitas sem higienização, sem satisfação que se repita aquela merda, parasitologia, cortes, como eu olho o que são pancadarias sexuais que por vezes nem atingem prazer algum, ou são prazeres bizarros, deturpados de coisa de baixa renda mesmo. Não estou dizendo que as pessoas não têm que acatar suas velocidades e todas as questões de prazeres, como eu já coloquei, mas dizer que eu retratei um combo de situações, né? E não estou dizendo que eu não sou uma alma viva, uma alma nova, como muito velha, mais velha do que se pensa, uma alma dicotomizável. Tem alguém vindo? Alguém tomando banho no banheiro lá? Então, que eu tô com a televisão ainda ligada falando aqui, mas colocando condições já faladas, ou não colocando a esta pauta, né? É o vento ali fora. Mas a delegacia também trouxe uns fatores gritantes e pautas tais somadas, que já trazia uma cegueira, ou um limite, ou uma saturação. Tudo estava muito ruim e eu utilizei meus recursos de transparência, de seriedade, de mulher, e você transferir a gravidade que viveu dentro dessa academia. E o que foi você justificar e continuar querendo ser mulher, continuar a justificar o que é questionado contra a sua religião, sua profissão. Ah, se é professora de academia, será que ela é gay? Será que é greluda? Será que é não sei o quê? Então, você querendo ou não, você mistura nuances de questões. Quem são pessoas que quer um cara não ter pau, quer ficar com a mulher, ele começa a falar do pau pequeno para ver se é mulher. Do próprio pau, apontando o outro para ver se a mulher responde se gosta ou se não gosta. Tem homens que fazem determinadas jogadas, ou é a jogada de que dizer que os homens brincam melhor e sabem lidar com isso. Eles não sabem lidar com situações onde eles se colocam em primeira pessoa. São vingativos, criam situações improdutivas de infidelidade, que não sabem lidar com perpetuação, com religiosidade, com paternalismo de forma adequada, com a independência financeira e de trabalho. Muitas coisas que eu vejo como um fracasso muito grande, mas eu penso que eu fui como uma pessoa muito bem, né? Eu tive que mexer com uma complexidade de fatores. Eu já estava me adentrando a um campo, o que são as pessoas na área de direito, inclusive, para lidar com situações, o que é a situação delas, o histórico delas antecedido, o histórico que se corre, pessoas, né? O que são pessoas envolverem num trabalho ou não, ou de fato, por que não e por que sim, como o que vira, né? O que é o amor à primeira vista, aleatório, quando eles não têm tantos aleatórios, ou tem que ser aleatório, quando por vezes questionam, né? O que é matéria-prima entre primos, quando que não é incesto. Então a doença vem de onde? Se a doença existisse mesmo da forma tal, já teria matado todo mundo, como a maioria de meninos e meninas transa, se deixa transa com 50 numa noite, todo mundo junto. Então, colocando um monte de coisa, o panorama de um monte de coisa, que eu abri um leque, né? O que era a coisa que corria, né? Uma audiência, uma condição aberta, todas as coisas ao mesmo tempo, e dizer quem é que fica na cadeia aberta e quem é que fica na cadeia fechada, né? Ah, já que gosta desse, esse não pode. Ah, essa é questão da autoridade, enfia no tapete, já que ele é uma autoridade, ele é o dono da lei, né? Ele é o dono da terra. Num dado momento, a lei não existe, como não existe
documentação entre trato real e documentações falsas. Querem casar para quê, né? Se não tiver o intersegundo, para eles mamarem na vaca, para achar que comungar e eucaristificar é swing, né? Se alguém simplesmente quer falar não, tem o poder de não, destitui a todo mundo. Se quiser falar nem para escravo vocês servem, nem para bater pirâmide, nem para isso, nem para isso, nem para isso. Então, a que exploração? Caso vocês, sobre determinadas condições livres, que sabem roubar, que sabem foder, que sabem prostituir, que sabem enganar, que estão aterrizados perante toda a matéria-prima e quando é conveniente roubam o que é conveniente ou usufruem ricamente do que é conveniente. Então, quando num dado momento, quem são os exploradores, né? Que preferem se aglomerar em maioria, acatar a doença, o golpe da maioria. Alguém tem que se comprovar como raça e o que é além da raça, né? O que é além da biologização, o que vira, né? A religião direta e indireta que acaba sendo colocada como laica transcendental, né? Transcendentalismo laico que a revelação vira, né? Acaba ficando como revelação passiva, ou assim apontaram Deus, né? Ou um cruel ativo, né? Swing fio terra que num dado momento resolve, né? Zerar tudo e dizer num dado momento, né? A deusa veio depois. Não, a deusa não veio depois e ela já estava, eu estava deixando ela quieta. Aí eu tive que ir lá naquele lugar apanhar comida ou qualquer coisa assim do criacionismo que outros bichos passaram. Deve ter tido outros deuses em outros lugares e simplesmente voltei para casa, disse Deus e botei a deusa no lugar, mais ou menos umas coisas assim também, entendeu? Então eu estou colocando aqui, né? Tudo isso vira uma reversa crucificatória, o que intitularam bancada de direito e dever uniforme a quem entre descabidos etiquetados de não serem interquestionados, a quem vira reclamante e reclamado, né? Para dizer como eu estou aqui com igreja absoluta, dizendo como eu quero reinar, monarquicizar, mamar, né? Despapar ou sobrepapar, interpapar e dizer que algumas coisas não vão mais funcionar. Então a gente tem aqui, eu falei num dado momento, né? Despachar esse vídeo. Tem a minha segunda ida e a última ida. Eu vou passar para a última ida, que eu acho mais fácil. Depois eu vou passar para a segunda ida. Tanto faz, na verdade. Mas, né, a segunda ida tem uma gravidade muito grave entre o Jorge, um somatório sabendo que eu teria ido na Andressa, né? Que ela não só disse que era quem estava com o caso do Tony Bassini na mão, que era amiga da Janine, amiga do grupo da cidade, a galera de direito, amiga da Maria da Glória, a quem eu ouvi levar as conveniências e, né? Ai, mas todo mundo bota a Maria da Penha nele e tira. E, na verdade, né, o que é vocês fingirem que querem que deixe a Maria da Penha e dizer que não tem uma jogada muito grande de que para vocês é bom tirar e que nem vão lá. Até o próprio Lindomar, o pedreiro, quando eu resolvi entrevistar ele dentro de casa, fazendo uma obrinha lá, ele deixou muito claro ainda que ele não se deu conta disso, que ele teve cobertura muito grande dentro da delegacia para que a filha dele fosse considerada uma mentirosa na acusação de pedofilia entre os amigos machistas que dariam cobertura a ele, por mais que ele também poderia ter razão, mas perante a atitude dele comigo, com a Luciana e com um monte de gente, não sei não se ele teria razão, né? Ainda que cada caso seja um caso, mas colocando como eu andei observando as questões dentro da cidade. Então eu vou descansar, mas eu queria comer mais. Aí eu vou caçar algum pão lá dentro para ver se eu dou continuidade aqui. Vou olhar ali fora, né? Não gosto de ficar fuçando nas coisas, mas eu vou pegar mais pão. Pão seco ainda. Puta que pariu. E aí, né? A gente tem mais 2 momentos, que é o momento final, né? E esse momento que é amarrar esse momento que eu viria na delegacia, esse primeiro momento aqui não acabou. O que foi chegar na delegacia, né? Que de fato aconteceu, porque ele despachou todas as pessoas para poder ficar comigo,
desligou os computadores, ele já falou que todo mundo ia embora, que sobrou só ele dentro da delegacia. Então, qual foi a jogada que ele fez e o criminoso que ele é de lidar com mentiras, né? Porque ele não só queria usar a fragilidade de um contexto, a minha frustração de não ter conseguido que ele podia fazer o boletim, e alegou que tudo estava desligado, caramba, quatro, e ele queria ficar comigo. E como eu me deparei com as coisas, o que eu descobri na frente do computador, qual a liberdade que ele me deu, como eu interpretei tudo aquilo ali, para que no final ele ainda ficasse ali muito tempo conversando lá de fora, falando de fato que vivia mal, com a mulher, que não queria isso, aquilo, que eu estava deixando bem, fazendo todo o panorama de situações, só que na verdade eu ia pegar o ônibus e como ele estava querendo me matar, porque ele inventou que morava em lugares completamente diferentes, ele criou toda uma situação para como se quisesse ficar comigo longe dali, só que ele estava querendo me abater. Isso aí é muito nítido ali. E eu fui para o ponto de ônibus, eu escrevi para o celular dele, continuei vistoriando as coisas e escrevi para o celular, o mesmo celular que eu escrevia, falando que eu tinha perguntado no ponto de ônibus sobre Jonas. Quando eu voltei à situação do lado de fora, que ele ficou conversando comigo, falando da padaria em frente, falando de problemas da casa dele, falando que ele ficou muito chocado com um homem que foi acusado de pedofilia, o quanto que ele era cínico, e cínico não, o quanto que pessoas são cínicas, que estavam destruindo a vida do cara e o cara se dizia ser inocente para ele. Então ele criou uma situação todo em função do cara e como que ele se sentia, né, colocando situações de pedofilia e situações tais e situações da casa dele. E ele estava querendo criar um campo de que ele tinha uma responsabilidade em casa, mas na verdade ele queria viver uma outra vida ou uma outra coisa. E mesmo aconteceu uma situação tal, né, vamos estratificar isso daí, que implicava que eu queria ir embora, e eu falei, olha, eu descobri mais isso, descobri mais aquilo, que iria no outro dia, né, ele provavelmente pensaria em conversar comigo e continuar conversando, se bobear de manhã cedo até a noite, ou ficar comigo e qualquer coisa, porque havia um interesse muito grande dele. Então, até que a mulher dele interceptava o telefone não era da delegacia, era um telefone dele que ela alegava que ele usava para conversar com um monte de gente de dentro da delegacia, e ela não sabia totalmente, nem todas as coisas chegavam para ela, mas aí criou uma conversa gigantesca, um panorama que trouxe muitas gravidades do que não podia ser feito na delegacia, do que ele fazia com ela, de quem ela era, do que estava acontecendo comigo, um somatório de situações de feder o cu. Então eu vou descansar, despachar esse vídeo, tem a situação desse dia, tem a situação do outro dia e a gravidade do que ele inventou através do telefone que ele estava usando, como ele quis me linchar, gritando, xingando, igual esquizofrênico, xingando ela, falando um monte de coisa e ela ameaçando que queria ir Entre as escritas e a gravação, eu estou tentando fazer um combo de coisas, entendeu, aqui. Porque ela simplesmente estava furiosa com ele, só que eles estavam em situações, né? Até que ponto a jogada era por dinheiro, por tráfico, que ela cobertava, porque ela queria ver o dinheiro. Ele era uma pessoa corrupta, ela provavelmente era amante dele até se tornar mulher, ainda que depois conversou como boazinha e boazinha uma ova, né? Então trouxe um somatório de situações que deu para entender o nível de criminalidade do qual eu estava envolvida, e se eu não tivesse visto a coisa sobre uma pauta pessoal, eu não seria nem capaz de acreditar se alguém me contasse, né? Como eu falei que eu fiquei chateada quando o outro brincou de me ameaçar à distância, eu falei, porra, né? Então você entende que a sua rua apedreja e mata e tranca, assim, e tortura e mutila, mas você então, o que é a sua percepção de virgindade? O que é a sua percepção de homem? Eu não vou ter sucesso, olha, de lá para cá e de cá para lá, as coisas são completamente diferentes. Você que não tivesse tido mulher alguma, e sobre o que eu coloco, o que eu reivindico, o que eu falo, que para mim isso implica um outro homem achar que pode fazer o que bem quer, que na verdade eu tinha que entender, colocar assim, né?
que são crianças quando são molestadas, mulheres quando são destratadas, quando são estupradas, né? A mulher é casada, uma mulher séria, uma mulher nunca fez um sexo anal e foi estuprada, comer a bunda da mulher. Aí vai se casar com um homem, né? Aí tem que superar o dia da mesmice. Ah, mas porra, o estuprador comeu sua bunda, por que eu não vou comer? Questões tais que eu gosto de usar sempre por esse foco, né? Ainda que todo mundo pode fazer o que quiser, mas a velocidade da corrupção, a velocidade dos instintivos bizarros que nem de quatro, nem homossexuais requalificados se apresentam, e todas as questões morais dos quais eu tenho clara evidenciação absoluta, do qual eu tenho transparência, liberdade, modernidade, ousadia, como ortodoxia, histórico tradicional, histórico de seriedade. Então eu pude entender os polos das coisas, e todo o tempo eu estava quase sempre trabalhando sozinho. Só que olha o que são intensivos, a idade que eu tenho e mesmo tempo que se abriu para mim, mostrando radical sagrado, né? Sustentabilidade celibatária, tendo conhecido o corpo. Todo mundo nasce conhecendo o seu corpo e os seus desejos. Então, quando você é mutilado, não existe ninguém perpetuar sem ter desejo, ainda que tenha revelação virginal. Toda gravidez é para ser interpretada, ou vocês têm que entender o que vocês acatam como autonomismo e ateísmo, como que são as relações heterotrofíveis entre os bichos que se comem. Ah, você bebe o leite da vaca, mas que escroto chupar a mama da vaca, não. Mas se você bebe leite da vaca, você beberia na mama da vaca, mas significa que tem que comer o cu da vaca, a buceta da vaca, mas o que vira, né? Questionamento sobre em que momento abrir mão de matar um bicho, ou entender até que ponto as proximidades convidam de que somos alimentados de, né? Mas o que vira o sacrifício ou a vida coloca, né? Entender que nascemos ou morremos por alguém, né? E todas as questões muito sistêmicas, do qual eu, né, sou literalmente sacramentada, auto-milagrada, ressurreta, ressurreição sensorível. Provavelmente muitas inéditas podem estar por mim, né? Substanciada, e a planilha de que eu coloquei é algo praticamente inacreditável. E mesmo é porque eu acreditei, porque eu já era, eu já sou, eu vou continuar sendo. Mas sobre algumas práticas tais, né, o Deus maior, entre arbítrio e usufruto, ele não impõe que ele tem que ser comido, que ele tem que comer. Ele constantemente entende quem pergunta, né? Quem pergunta está faltando, né? Quando a questão entre arbítrio e usufruto não está bom, ah, mas Deus tem que ser o meio do caminho. Beleza, vai, para tudo é eternidade aterrizada. O que é o meio do caminho? É o parado? É um dinâmico mais organizado? Assim não tem graça. Então pronto. O que é o arbítrio do deslocamento no espaço máximo não observável, a quem se justifique gravitacionável, como o que é o usufruto máximo de você saber com sucesso carregar o valor moral no corpo, como em que momento sensitivizar toda a constante periodizatória, que num dado momento tá lá, ó, que ele está embaixo da aba, está morando num lugar de ouro, está comendo muito, ficou rico, só que aquele é tão rico que nem acha que aquele, mas aquele está na aba. Só que se você botar um valor moral do que vira trabalho, condição basal, domínio de coisas vistas muito maiores, que aquilo ali não é nem um arrasto tal, né? E ainda que aquele vai se humanizando, vai considerando, ele não tira a extraordinariedade, a singularidade, nem é permitido, ainda que a questão de usufruto arbítrio traga o que é entre o interdesnada se justificarem a qualquer pouco tudo, né? Que se não acreditam, tem que acreditar em algum alto Deus, não necessariamente apontado Deus, de algum estado original tal. Então, não vem com esse negócio de nem Deus e disso, aquilo, e olha como as coisas são para mim. Num dado momento, eu estou sobre deuses, como o Deus máximo já me consagra como deusa, inclusive inédita. Ao que seria isso, né? Encher tudo de ouro, não vai ser tão bonita o suficiente, me poupa, eu tenho condição de destituir todo mundo, e o meu corpo representa trabalho, num dado momento eu vou pedir ele para renascer mais bonita, menos feia, né? Eu não tenho muito essa coisa não, mas eu tenho ambições estéticas tais o que são condições degenerativas, o que são condições que fazem parte de uma condição laboratorial que mesmo garanta a minha inteligência, meus domínios, ainda me impulsiona assim. Eu posso estar certo, eu posso estar errado, mas constantemente eu vejo que eu estou certa. Agora, eu não vou abrir mão de ninguém me rebaixar mais,
Então as minhas coisas que eu coloco são velozes, por vezes a pessoa entende a ação de graça como, né? Não deve ter outra pessoa, não tem a quem falar, ou já teria dado para outro, ou não ficava falando, perdendo tempo. Aí de repente, quando a pessoa não imagina, eu puxo o tapete tão grande que a pessoa também fica sem chão. Então eu sou uma pessoa que eu explico. Eu sou a mãe sem ter me projetado em ser mãe. Aí quando eu não estou mais, a pessoa não acredita que eu já fui há muito tempo. Porque eu vou avisando, eu nunca quero ir, eu raramente quero abrir mão de uma coisa. E o que, que é o amor primeiro, né? Deus coloca o que, que é o 3 de um, ou mesmo um de 3, ou sempre um, em que momento uma trégua, né, perpetuatória é uma laica ortodoxa que não quiseram entender, fica fácil apontar como poligamia bizarra, né? Ou politeísmo de propriedadeamento mais químico, ainda que seja literalmente complexo, sobre uma pauta elementar de tabela nobre, né, de Nobel, por vezes nem interpretado a tantos, mas é uma coisa literalmente não elementar ortodoxa acima, né, de tão alto, tão fundo, tão laterais, como também, né, é o que é uma laica elitizada, que sobre a esfera da Santíssima Trindade não é merda alguma. Quer dizer, se há num dado momento que é o Jesus pobre, o que é a Maria pobre, né? O que é o poder máximo de você acordar ou ter que fazer tudo todo dia, ou de fato dizer, aí, filha da puta, se você diz que faz e tem esse poder, explode, ou para chegar a falar para explodir, você não vai me explodir, você não vai tirar minha eternidade, você não vai tirar minha imortalidade mesmo que me exploda. Porque num dado momento tudo foi muito preventivamente calculado, ainda que se morra mais uma vez. Aí num dado momento você vira uma caixa de surpresa para quem acha que é muito rico, para quem acha que é muito sapiental. Então tem uma trama muito grande antes de uma revelação ser achada, que é a revelação não só é tão veloz, né? Tão veloz como muito maior do que se pensa, né? Do que algum. Eu tenho revelação para você. Que revelação você tem? Você está achando que isso é rápido? Não tem nem fração temporal. A minha revelação, como também, ela é absurdamente infinita perante a prestação de conta, ainda que sob uma condição maior, ou uma condição para esse campo aterrizado, ela já foi bem colocada, bem periodizada. Então eu utilizo essas maquetes em todas as coisas que eu faço, eu tenho condições amostrológicas tais de substanciar todas as coisas em qualquer lugar, e eu arrasto um sentido de tudo que está aterrizado. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Então eu não aceito, filha da puta, nenhum se tornar descabido. O livro da vida foi aberto para mim, para que todas as incongruências do que vocês acharam poder falar, nem Deus, nem Maria, nem Jesus, para que eu feche tudo isso daí, e se tornarão não só não mais observáveis, como não terão tempo espacial algum, e se tornarão infinitamente pequenos, que nunca nem lembrarão de questionar nada. Então a gente não tem nem que preocupar com qualquer coisa que tivesse feito que um bizarrento comum. A gente tem padrão preventivo, protecionista, e quando precisa lidar com algumas situações aparentemente bizarras como essa, e que são bizarras e que são graves, a gente tem um protecionismo muito grande, e a bomba está piscando o tempo todo, ó. Porque é impostado que a gente bote ordem, esteja sobre um treinamento celestial muito grande para entender em que momento permitimos ser comparados, biologicizados, transcendentados, endeusados. E o que é que roubaram? O que é que rasgaram o meu véu? Mas nós vamos partir do pressuposto inafiançável, que o meu véu foi rasgado por todos, que eu estou aqui em função de Jesus, Deus como deusa perante a Santíssima Trindade, e a Deus é colocado como a rainha máxima. Eu sou a igreja, né? Eu já fico na condição de aplanetária, acimoversa planetária. Não tem um planeta, existe interplaneta. Como não existe uma coisa, princípio de incerteza em uma galáxia? Então eu estou só fechando esses padrões aqui, que aí depois eu volto a falar da situação interna bizarra que eu acho, e que na verdade não é bizarra. Bizarra para quem? Nossa, é um feio, é uma feia. O que isso afeta quem, né? Afeta qual virgem? Qual virgem pensou? Virgem ou não virgem? Ou prostituído, ou atrás de prostitutas, ou isso e aquilo? Que alguma coisa não deveria afetar uma mulher. Vocês homens, e quem são os homossexuais? Quem são as lésbicas, mulheres e prostitutas, né? De fato preocuparem, né? Porque quando alguém mesmo acata a condição da comunhão, é algo enlouquecedor, porque você tem que pensar para o homem, para casa, para filhos, isso fica um fardo da mulher. Só que aonde está o fracasso absoluto, né? Porque constantemente mercadorizam que o homem tem que pagar,
como constantemente eles se passivizam, nem homossexuais qualificados roubando da terra, porque entende as inteligências que elas escravizam ou se deixam escravizar, ou que muito fazem as conveniências, e isso eles continuam fazendo um swing porco na cama, só que eu não sou essa pessoa. E eu já tinha totalmente projetado o valor moral absoluto. Então eu adquiri um pouco de cara de pau entre sofrimento, entre entender as coisas sendo passada para trás. Então eu tive que usar os critérios de ousadia. Só que na verdade, ousadia sim, coragem de me postar, porque eu sou uma pessoa que eu não aceito executar funções, pagar tudo, trabalhar, pensar, ter uma condição confortável de viver com alguém, cuidar do corpo dela, ser toda modernizada, isso, aquilo, e achar que eu vou ser cagada, né? Que é em que momento a verbo gerundificação traz a popularidade para ficar bem clara para todo mundo. Só que o que acontece, né? E a maioria, isso é prática comum. Eles são imundamente comum. Então essa reversa aí também traduz para vocês os radicais que vocês nunca alcançaram e não são mais considerados a serem aliançados por tempos nunca mais percebidos, né? Há muito, né, essa coisa aí, vocês botaram, pode continuar com a aliancinha de vocês, ou isso, aquilo, só que na regra que eu determino e o que eu coloco, né, alguns não passam de comer e cagar e se despedir, porque existe a minha pessoa, existe o meu tempo que entrou em jogo, né, como uma questão ambiciosa. Quem são vocês de não serem ambiciosos, né? O que é falar que é ambicioso? É questão de precisar ser a constante, entender ser a constante, e isso se dilui, que os outros têm que cair, vão cair, e que eu entenda a força em prática absoluta que é entre arrastos de cargas, entre já ter ficado polida, sacrificada, e o caralho a quatro eu não abro mão, e entender a autossuficiência pela própria autocelibatagem, automilagre. Não precisa de masturbar para você, ou também entender o seu corpo para entender em que momento você compreende o valor tão máximo para o outro, mas que não vai deixar nenhum outro, porque tem um pinto, porque tem isso, aquilo, que vai destituir, ainda que eu tiver passado por situações muito críticas e que mesmo eu tentando lutar por todas as coisas em condições além da capacidade de conseguir, né, de ter que ultrapassar todas as condições cerebrais como corporais mesmo dicotomizáveis, né, tem o rebote que vem, né, e que não deixa de ser, né, uma consagração de converter o outro, ou de ajudar o outro, ainda é o papel da deusa, né, fica o convite a todos os homens que querem responder as fecundações das suas bundas, ou sumirem do mapa, porque se já tem a mulher que oferece um filho, não quer ajudar a cuidar com consciência tal, que vocês nem precisam danificar um corpo num dado momento, ainda que muitas não danifiquem, quanto mais vocês ficar satirizando bunda, toca na bunda, enfia o dedo na bunda, vai tomar pirocada na bunda, ou trem que não tem nem fundo nisso, aquilo, porra, é porque só querem fechar um tempo, viver entre um homem e não mexer com essa prática, porque não tem competência para isso. Então é um recado que eu deixo entre todas as coisas aqui. Eu pensei que eu ia acabar com isso aqui hoje, mas eu tenho que descansar um pouco, né? O que de fato, né? Eu tenho que me sacrificar, me submeter ao que fica agudo e bizarro, para na verdade transferir, que é o que atrai os demônios, né? O que deveria ser assim comum, todos terem a boa habilidade, a boa transparência de conversarem sobre seus toques, sobre os seus prazeres, o que é bom independente de estar de joelho para o outro, ou o que fica descabido quando é feito aos pedaços, quando é feito isso, aquilo, mas num dado momento saber fazer sem as paredes como entre as paredes, mas o que vira, né? Regra. O que vira saturação de gente desconhecido, que não é só distribuir, que eles se tornam violentadores, eles não respondem a traduções, eles não respondem a sentidos. Então, o processo exclusivo colocado com a seriedade que foi colocado para mim, não tem perdão não. Não tem perdão não, e eu continuo inviolável com a minha fé, com a minha condição de que não me venha jogar pecado em cima de mim e achar que alguns vão caber no mapa comigo e falar, matou, não, então morreu na minha mão. Porque como que vocês estão conseguindo fazer todas essas coisas, e como que isso que acha que acontece isoladamente? Que se eu respondo à fé, por que motivo isso tudo aconteceu? Só querem a parte boa, de me destruir, de me destituir, de me roubar, e não entender o valor moral da minha fé. Demônios, não é assim que a gente tem que falar?
O coitado do demônio. O demônio tem alguma coisa a ver com isso? Hã? Não é o pai de vocês? Não, por que vocês não estão lá com eles? Em maioria? Por que não estão? Precisam de aglomerar em maioria? Maioria não vale nada. Maioria não tem poder de nada, não. Você tem que responder com individualidade. A prestação de conta tem esse negócio de passivo pequenininho. Tem que ter o grandão, porque entre o grandão e o pequenininho, se o pequenininho, o grandão é inimigo, o pequenininho não sobra em função de estuprar a transferência revelatória de um ente superior se tornar não nascido, porque o outro parasita, em maioria achando que ele tem direito e tem prazer pelo cu nem traduzido e ainda querem perpetuar como bichos e achar que a tragédia não vem destituí-los e mostrar que inanimadamente fingindo humanos, eles não são humanos, porque para quem acredita na espiritualidade suprema e na capacidade de regeneração ainda, que em alguns momentos coloca, mas eu sou constante, essa constante aqui eu sou vivo, eu não tenho que ser degenerado por maioria de, tá entre energia escura que mata, tá entre maioria antimaterial. Então Deus vai expandindo a luz, vai mostrando a gravidade, vai mostrando o que é o sentido num determinado momento, e mesmo assim é tudo bem educado. Quem são esses bichos, né? Explosivos ou qualquer coisa assim que a gente mesmo tem que impostar, ou que é um constante campo de guerra, mas ele pode ser interobservável, né? Em que momento a luz incomoda tanto assim, derrete tanto assim o outro, dá tanto tesão de matança no outro assim? Num dado momento nem agrada. Então, como isso aqui você não bem respondeu? Como isso aqui você também não paga igual? Como isso aqui você não faz igual? Como nesse momento eu estou submetendo isso e você está vivendo isso e aquilo? Isso aí é o nome de impostação adestratória exata. E não tem esse negócio, não só irrevogável, como se torna ditatorial, porque cadê o filho da puta que mesmo desacata? Tá bem, tem bem cu mesmo para ficar sem comer? Porque o criacionismo que eu coloco aqui, entendeu? Ele tem suas rasas, que em alguns lugares, o que são bichos em alguns lugares, em elementaridade máxima, né? Mas também não estão afim de largar para a aba de inimigo continuar fazendo o que está. O aviso do que está aterrizado aqui é para alargar os cu mesmo e vocês calarem a boca e fecharem as pernas e prestarem muita atenção no que eu estou falando. Eu não passei esses 20 anos, né, sobre papais à toa. Então eu estive entre dois papas como eu ainda estou em uma. E não tem rainha aterrezada que não seja eu. E durante todo o tempo, rainha oficializada com que eu apresento, não teve nenhuma não.